Paulo VI aborda por muitas vezes esse tema que somos uma civilização do amor. Somos chamados a sermos essa civilização. De fato, como família, também nós somos chamados a viver a partir do nosso lar essa civilização do amor. O que é a civilização do amor? O que é um lar católico que promove essa civilização do amor? Nós vamos ouvir essa partilha do nosso querido amigo, fundador da comunidade Missão Maria de Nazaré, o Eduardo Riviere, que com muita alegria queremos recebê-lo para trazer também essa contribuição a cada um de nós. Seja bem-vindo, Eduardo, que Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Eduardo Riviere, eu estou aqui com vocês nessa conferência promovida pelos nossos irmãos e amigos da comunidade Operários da Messe. É uma alegria poder participar, é uma honra até, em meio a grandes homens e mulheres que também estão participando, desta conferência, dando suas contribuições aqui, com partilhas e formações e ensinamentos grandiosos sobre a nossa fé, sobre a igreja, sobre os tempos atuais. Então é uma honra poder fazer parte desse grande time para poder levar a cada um de vocês um pouco da luz, da verdade, da nossa fé, da nossa igreja, em relação a temas caros e importantes e necessários nos tempos atuais. É isso que a gente vê. Temas importantes, temas valiosos e, acima de tudo, necessários serem tratados neste momento. Passarmos aí por um tempo mesmo de refletirmos sobre tantas coisas que nos rodeiam, sobre uma cultura que quer destruir a família, destruir a fé, destruir cada um de nós. Então, eu quero iniciar essa nossa conversa, essa nossa formação, convidando você a fazer uma breve oração comigo, para que possamos pedir à Virgem Maria, a Virgem de Nazaré, a Mãe de Jesus, a família de Nazaré, que interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que Nossa Senhora possa nos guiar, que o nosso anjo da guarda também possa nos proteger. O tema que foi proposto para eu falar para vocês é lar católico, promotor da civilização do amor. Achei algo bem pensado, algo que foi inspirado mesmo. Lar católico, promotor da civilização do amor. Porque existem muitos lares, existem várias formas de a gente pensar um lar, uma casa, uma família. Porque o lar ele tem esse significado de um lugar onde se vive o ser família, onde se é família. E existem várias, hoje, formas de viver esse lar. Infelizmente, algumas formas, inclusive, bem diferentes da forma católica, da forma como Deus pensou o lar, a casa. Então, aqui nós vamos falar de um lar católico. Mas esse lar católico ele é promotor da civilização do amor não só para os católicos, mas para toda uma sociedade. É isso que a gente precisa entender. A forma como a gente fala de lar, de família, é uma forma que foi pensada por Deus, mas não só pensada por Deus lá no Gênesis, não, que construiu toda uma civilização, que trouxe toda uma forma de viver, uma organização. O cristianismo ele é o mentor da civilização ocidental, da civilização judaico-cristã. Ele traz o direito romano, ele traz a tradição judaica, ele traz todo esse ser família, esse ser lar, essa forma de viver enquanto católicos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Que ela promove a civilização do amor porque é ela que construiu essa civilização.
Hoje está essa bagunça. A bagunça que a gente vive hoje é porque foi se perdendo aquilo que é a raiz, aquilo que foi pensado, aquilo que foi construído. E se a gente olhar para aquelas famílias, aqueles lares que viveram, que mergulharam na vida, como foi pensada pela igreja, como é ainda, né? Como é pensada pela igreja, como é proposta pelo cristianismo, as famílias que assim se moldaram, se formaram e assim viveram, os frutos estão aí. São frutos maravilhosos, de grandes homens e mulheres que fizeram grande diferença na história. Então, a bagunça que entrou na sociedade, a desestrutura familiar, os lares hoje totalmente desordenados, desequilibrados, destruídos, se a gente olhar bem, foram lares que foram na contramão do que foi proposto, do que é proposto pelo cristianismo. Então, isso é primeiro a gente entender. E entender que esta proposta de lar católico, de lar cristão, de lar onde Jesus Cristo é o centro, onde aquilo que Jesus propõe para a vivência da família, do matrimônio, é buscada, é vivida, como diz, há um esforço para se viver. Se a gente olhar estas casas, estas famílias, e vermos o que elas geram na sociedade, no mundo, a gente vê que ali tem algo que promove a civilização do amor. E pelo contrário, aonde reina a promiscuidade, aonde se vive os relacionamentos de qualquer forma, a gente percebe que ali não tem civilização do amor. Ali a desestrutura gera desestrutura e há uma consequência, uma avalanche de desestrutura a partir dessa desestrutura. Assim como pode haver uma avalanche de amor de uma civilização a partir de uma estrutura bem pensada enquanto lar católico. Mas então vamos trazer luz. O que seria um lar católico, né? O que seria esse lugar católico? O lar católico é a família. Ponto, né? Começamos por aí. E família que para nós nasce do casamento, né? Que vem do acasalamento, né? Do encontro de um homem e uma mulher que se unem para assim formar uma família. Então ali nasce um lar católico. E para nós ele nasce a partir daí, de um casamento entre um homem e uma mulher que se acasalam, que se juntam para gerar filhos, né? Para ter filhos e formar uma família. Isso desde Gênesis. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, né? E serão um só. Né? E também no Gênesis, crescerão e multiplicarão. Então esta é a ideia, né? Casamento. Só que se a gente olhar só na questão do casamento, a gente ainda não consegue entrar no que seria o lar católico, né? O lar onde tenha esse segundo nome, catolicidade, que vem de uma igreja, que tem uma doutrina, que tem fundamentos, valores, conceitos, e que nasce de uma religião, que é a religião cristã. Então, o lar católico, que vem do casamento. Mas o que faz esse casamento ser diferente do casamento de alguém que é de uma outra religião não cristã, de alguém que é de uma outra igreja não católica? O que é a diferença? A diferença está na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o casamento é desde o Antigo Testamento, desde Gênesis já se fala de casamento, né? Deixar o pai e a mãe e tal, como eu falei. Mas o que tem Cristo com isso? Cristo pega o casamento, que era algo meramente humano, pensado por Deus, sonhado por Deus, mas de uma vivência meramente humana, e eleva a sacramento, transformando aquela união que formava-se família em sacramento, sacramento do matrimônio. Sacramento é o sinal visível do Deus invisível, né? Uma manifestação visível de Deus, algo sagrado. E o casamento para nós católicos, ele não é só mais um casamento, ele é um sacramento, o sacramento do matrimônio. Ele é um sinal de Deus, uma presença de Deus. E aí sim surge então o lar católico. Um lar católico que nasce por um sacramento, por um matrimônio, que tem que ser ali um lugar visível da graça de Deus. Esses dias eu ouvia um padre falar, o padre José Eduardo dizia para nós no encontro de novas fundações,
ele dizia que para a igreja, se a gente lê toda a doutrina da igreja sobre o matrimônio, se a gente lê os documentos, inclusive documentos do Concílio Vaticano II sobre matrimônio, a gente vê que ali há uma vocação a formar quase que um mosteiro. Por quê? Porque se é sinal visível de Deus, se é onde Deus se manifesta, se é onde eu vou ver Deus, não pode ser uma coisa qualquer. E aí tem os primeiros problemas, que quando Deus pensou o matrimônio, quando Deus pensou o casamento, até mesmo antes do matrimônio, ele não pensou como algo qualquer, como algo passageiro, não. Em Mateus 19, Jesus fala, não separe o homem o que Deus uniu. Ele pensou numa vocação, num chamado. Né? Existem 7 sacramentos. É interessante dizer isso. Existem 3 sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a Crisma, né? Que é a iniciação cristã. Existem 2 sacramentos de cura, né? Confissão e a unção dos enfermos, e 2 sacramentos de serviço, que é a ordem e o matrimônio. Então, ele ainda está dentro de uma estrutura sacramental onde é um lugar de serviço, ou seja, um lugar para que Cristo possa viver. E o serviço do sacramento do matrimônio é a santificação dos cônjuges, a santificação dos filhos e a santificação do mundo. Ou seja, há algo muito maior do que o mero encontro de um homem e de uma mulher, do que o mero amor, a paixão do homem e de uma mulher. Algo muito maior do que isso. Isso é lar católico. É aí que a gente percebe um lar católico. Até então pode ser um lar qualquer, uma casa qualquer. E uma casa qualquer vai dar um fruto qualquer, vai dar consequências qualqueres. Agora, um lar católico, o fruto dele é a civilização do amor. É um brotar do amor verdadeiro no seio de uma sociedade doente. Mas para a gente entender bem isso, quero ler com vocês a carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 5, e o versículo 22 até o final, até o 33. Né? Efésios 5, 21. Vamos pegar o 21 até o 33, que diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Os maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande. Quero dizer com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, né, segundo São João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele fala que aqui é o centro de tudo aquilo que Deus quer falar conosco na Sagrada Escritura, de tudo aquilo que Deus quer dizer a nós. E esse centro tem a figura do matrimônio ali, a figura da família cristã, a figura do lar católico. E um mistério muito além do mistério do simples olhar um casal com seus filhos, com sua casa, mas um mistério muito além disso, que é o mistério de Cristo e a igreja. Né? Ele até fala, quero dizer, esse mistério é grande, quero dizer com referência a Cristo e a igreja. Porque Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Assim como o marido é o esposo, a mulher é a esposa. Então, aqui se faz uma referência. Para nós católicos, o casamento cristão, o matrimônio, ele é um sinal do que vamos viver com Cristo na eternidade. Porque um dia seremos desposados pelo Senhor. Né? Somos a igreja, a noiva, e Cristo é o noivo.
que nos espera. Então, o casamento é um sinal daquilo que vamos viver. É a maior união que se pode ter neste mundo, é a união matrimonial, a maior união humana, né? É a maior expressão humana de amor, é o matrimônio, que se revela na sexualidade, nos afetos, mas acima de tudo, na entrega de um para com o outro. Essa é a maior união. Mas é tão interessante isso, porque aqui, né, nesta palavra, traz algumas coisas polêmicas, como a submissão da mulher pelo homem, mas traz uma certeza de que esta união foi pensada por Deus. E todo o Ocidente se construiu nela. É tão interessante porque no último versículo fala, em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. Lá no Evangelho, Jesus diz, né, e aqui é São Paulo dizendo, mas lá no Evangelho Jesus diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que Jesus fala? Ele não dá esse mandamento para nós? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Antes de Cristo vir, quando o casamento era só casamento, haviam diversas distorções de casamento. E o lar cristão, ele começa a construir a civilização do amor a partir de Cristo. A partir da revelação de Jesus Cristo, a partir do que Cristo anuncia, do que Cristo ensina, se começa uma verdadeira transformação, uma reforma no ser família. E aí esta reforma começa a implantar o lar católico, lar cristão católico, e esse lar dá uma nova cara para a sociedade. E essa nova cara foi se perdendo nos últimos anos, nos últimos séculos, com a modernidade e com tirar o Cristo do centro, né? E agora a gente está precisando retomar aquilo que Cristo ensinou na revelação, no Evangelho. Precisamos retomar aquilo para voltarmos a viver esse projeto de civilização do amor. Por que eu estou dizendo isso? Aqui, quando São Paulo fala cada um ame a sua mulher como a si mesmo, ele faz essa referência que eu já disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente olhar na história do cristianismo, ou melhor, na história do povo de Deus, antes de Jesus, os casamentos eram vividos, os homens se casavam. Mas, por exemplo, era permitido se casar com várias mulheres, o mesmo marido. Isso a gente tem no rei Davi, que tinham várias mulheres. A gente tem ali, né, histórias de grandes homens, mas que não tinham a clareza da fidelidade, a clareza do compromisso, e muito menos porque não tinha o sacramento do matrimônio. Ainda era só casamento, né? Mas, além disso, nós tínhamos uma cultura muito machista, que inclusive a mulher era um objeto do homem, né? Por isso que ele podia ter vários, uma mulher não podia ter vários homens, né? Uma mulher, se traísse o seu marido, poderia ser morta. Nós ainda temos essa cultura, e temos a prova dessa cultura em religiões não cristãs, né? A gente vê no islamismo mesmo, é assim. Os mais radicais ainda vivem isso. Os menos radicais não matam, mas podem ter mais de uma esposa, né? A mulher ela tem um nível diferente, porque ela está mais a serviço do homem. E quando a gente lê que submissa, a gente acha que nós estamos falando disso. Estamos falando de uma mulher, a mulher está abaixo do homem, ela tem que obedecer ao homem. Não, nós não estamos falando disso. Aqui se faz só uma junção do que a igreja pensa em relação ao matrimônio, em relação também a Cristo e à igreja. Mas eu vou chegar lá. Mas eu quero só que você entenda, na questão histórica, que os lares não católicos eram lares bem diferentes do que temos hoje, né? Eram lares assim, onde a mulher ela não tinha vez, onde ela tinha que dividir a sua casa, as suas coisas, e o seu esposo com outras, né? Onde ela era tratada como alguém que tinha que respeitar, mas não um respeito sujeitado a Cristo, como diz aqui no início da palavra, mas muito mais uma servidão, né, àquele marido, né? E ainda assim, e é importante gravar isso em você, até hoje é assim no islamismo, que não conhece Cristo, que não vê o matrimônio, né, o casamento como um sinal de Deus. Não, vê muito mais como algo prazeroso, algo para poder ter a sua prole, para poder ter herdeiros, mas não vê a dimensão de amor
de entrega que Cristo trouxe, e Ele que trouxe isso para o casamento. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Aquele que está mais perto de mim. E quando eu me caso, eu preciso entender que a minha esposa é quem está mais perto de mim. Por isso que São Paulo fala, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. Ou seja, é o primeiro lugar que eu tenho que viver o amor ao próximo como a mim mesmo, é no meu casamento, é no meu matrimônio. E se eu amo como a mim mesmo, aí já vem a desconstrução, e aqui tem a desconstrução e a elevação da dignidade da mulher, que até então nos lares não acontecia, e até hoje não acontece em lares não católicos, que é como a si mesmo. Ou seja, não há diferença entre o homem e uma mulher. O homem tem que amar a mulher como ama a si mesmo. Se o homem quer ser exclusivo na vida dela, que ele seja. Se o homem quer que ela seja exclusiva na vida dele, que ele seja exclusivo na vida dela. Se o homem quer que aquela mulher o ame de forma indivisível, que ele a ame de forma indivisível. Ou seja, tudo que o marido espera da mulher, que ele faça como a si mesmo. Ou seja, se eu quero que a minha mulher seja assim por mim, que eu faça por ela. Esta foi a grande transformação, e é o centro da palavra, da transformação da palavra do casamento. Porque não era assim. Não era assim, entenda, não era. E aí ele traz um novo olhar para a civilização, onde acaba com a poligamia. É ali que acaba com a poligamia. É ali que acaba com toda uma estrutura machista contra a mulher. E começa a dar uma cara nova para o lar. E aí a gente vai nas outras palavras e fala assim, mas então por que São Paulo fala da submissão, se era para desconstruir aquele lar e trazer um lar novo? Aqui ele não fala da submissão como um ser menor, não. Até para a gente entender bem a submissão, nós precisamos entender o que é a função do marido. Amar as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Pensa, o que é mais fácil? Amar como Cristo amou a igreja ou ser submisso? Para a gente entender, a gente tem que pensar, como que Cristo amou a igreja? Como Cristo amou a igreja? Aí ele fala, maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Cristo se entrega pela igreja na cruz, pelo seu sangue ele purifica e santifica a igreja. Cristo ama a igreja dando a sua vida, se entregando totalmente por ela, sem esperar nada em troca. Nós estamos aqui como católicos, você está aí, tantas pessoas, né, nessa conferência, podemos ver esse nome, grandes católicos. Mas Cristo morreu por todos. Cristo, quando pensou a igreja para toda a humanidade. E nós temos uma humanidade ingrata, que em muitos momentos vira as costas para esse Cristo. E ele morreu por eles. Por todos. Até nós mesmos somos católicos, quantas vezes viramos as costas com o nosso pecado, com o nosso egoísmo, com tantas coisas que vivemos, viramos as costas para Cristo. Mas ele se entregou por nós. Um amor gratuito. Esse é o amor que o homem tem que ter para a mulher. E aqui a palavra chama o homem a viver isso pela mulher, a dar a sua vida pela sua esposa, a se entregar por ela. Se a gente olha a submissão da mulher a partir desta ótica, que é a ótica correta, que é o homem que ama, a mulher é aquela que é amada, é uma submissão de alguém que é amado pelo esposo. É mesmo que Cristo é a igreja. A igreja tem que ser obediente a Cristo, a igreja tem que viver o que Cristo mandou. Mas tudo isso faz no amor que Cristo nos dá. E quem ama mais? Cristo. Nós o amamos, nós nos esforçamos para amá-lo, mas pecamos, mas erramos, mas deixamos de amar em muitos momentos. Nós somos aqueles que somos amados. Ele nos amou primeiro. Essa é a função do homem. E a partir desse amor, que é o primeiro, que é o sustento, que é o que dá a vida, é que se constrói a submissão. Qual missão é mais difícil? A de Cristo ou da igreja? Se a gente pensar, é muito mais difícil dar a vida do que simplesmente viver aquilo que me é pedido. Assim também. Não dá para a gente falar de submissão da mulher de um homem que não a ame.
não a ame de verdade, não dá a vida por ela, não. Aí nós vamos cair naquele lar não católico antes de ser elevado a matrimônio. A elevação ao matrimônio do casamento é justamente a partir desse mistério de um homem que vai amar por primeiro. Aí é uma desconstrução de toda uma cultura machista que ainda é presente. E tem gente que acha que o cristianismo é uma religião machista. Tem gente que acha que a partir desse matrimônio, esse matrimônio de submissão da mulher que cria os filhos, da mulher que é educadora, é machista. Não. Aqui é uma desconstrução do homem que quer dar, tem que dar a sua vida, tem que morrer para si mesmo, tem que se entregar, purificando a sua mulher, para entregá-la sem mácula, sem ruga ao Senhor. Então, por primeiro, essa missão desse homem. E claro, a submissão da mulher, ela é clara que também, não posso negar que ela existe. Sim, a submissão de alguém que se deixa ser amada. Aí a gente pensa logo na paixão, naquele amor apaixonado. Não estou dizendo desse amor. Estou dizendo de um amor verdade. De um amor que se entrega. Mas não uma entrega racional. De alguém que está ali para conduzir o outro. Por exemplo, eu amo os meus filhos e o meu amor traz em mim a obrigação de conduzi-los, de educá-los, de formá-los. Assim é o amor também no matrimônio. Por isso a mulher é submissa, porque o homem que ama vai conduzir a sua família no amor. Ele é a cabeça, ele conduz a família no amor. E a mulher vai seguir esta condução. Hoje nós temos um problema, inclusive dentro das casas que se dizem católicas, dentro dos matrimônios que se dizem válidos, dentro dos casamentos que se dizem pessoas que amam a Deus. Um problema de homens que se esquivam, que são egoístas, que não amam suas mulheres, que não dão a vida, que pensam primeiro em si, que não são aqueles verdadeiros protetores e provedores. Temos esse problema grave de homens egoístas, de homens carentes, frouxos, despreocupados. Temos esse grave problema na vida de vários homens. Mas temos também, numa ideologia implantada no coração das mulheres, de imaginar que são inferiores e que por isso precisam lutar por seus direitos, né? Serem apoderadas. E aí não se deixam em nada serem conduzidas. São rebeldes, se acham que se deixar um homem conduzir a vida delas, que se deixarem um homem ser o cabeça da vida delas, vão se tornar, coitadas, que precisam ter o seu direito, o seu jeito, né? Não podem depender de um homem. Uma ideia pagã, de imaginar que esta proposta bela de um matrimônio onde um homem ama, um homem conduz, um homem tem que dar a vida, de que isso não preciso disso. E aí a gente tem o problema dos homens e das mulheres. E não dá para a gente fazer um matrimônio só com um. Um vai fazer tudo que tem que fazer, o outro automaticamente... Não, claro que se eu fizer a minha parte, eu ajudo o outro a fazer a parte dele. Claro que se eu fizer aquilo que eu preciso fazer, eu consigo também transformar o outro. Mas mais do que fazer, é preciso ter a consciência do que é e do que se tem que viver. Porque, claro, as ideologias, principalmente essa questão feminista, né, e também o egoísmo, que está presente principalmente nos homens, tudo isso entrou em nós. E nós vamos viver aí uma luta para descontaminarmos, para desconstruir isso de dentro de nós. Mas é preciso primeiro ter a consciência. Eu sou casado, 14 anos de casado, 4 filhos. Eu preciso ter consciência de que eu tenho que amar minha esposa mais do que ela me ama. Essa é a minha consciência de marido, para eu construir um lar católico. Porque isso está dentro das propriedades, né? Das vivências do lar católico. Eu tenho que amar minha esposa mais do que ela me ama. Eu tenho que dar minha vida por ela, eu tenho que me entregar por ela. E ela tem que entender que ela tem que ser dócil a esse amor. E não dócil a esse amor só para ser o homem romântico que vai encher o quarto dela de balão para poder ela se sentir amada. Não, isso, claro, romantismo sim. Mas ser dócil para ser amada, para ser conduzida no amor.
no amor que o homem tem que dar a ela. E claro, esse amor vai ser correspondido por ela. Esta é a ideia. Esta é a forma como Deus pensou. Esta foi a grande reforma que Cristo fez no matrimônio. Quando ele diz amar o teu próximo como a ti mesmo. Que ele ensinou o amor. Que ele derrubou o divórcio. Né? Lá em Mateus 19, os fariseus perguntam, mas se eu posso deixar minha mulher por algum motivo? Moisés deixou eu ter uma carta de divórcio. Cristo diz, mas no princípio não foi assim. Isso é por causa da dureza dos vossos corações, ou seja, um Cristo que vem abolir o divórcio. O divórcio já existia lá e ele vem abolir. Porque aí tem gente que fala assim, não, mas é porque antigamente não. Olha, o que a gente está vivendo agora, nós não estamos modernizando o matrimônio, não. Nós não estamos num progressismo, não. Nós estamos voltando ao passado. Onde tinha divórcio, onde tinha traição, onde tinha promiscuidade, onde tinha desrespeito. E quando a gente vem implantar tudo isso, a gente vem como que destruir aquilo que foi a proteção que Cristo colocou no matrimônio. Que Cristo colocou. Aí ele vem condenar o divórcio e vem dizer do adultério. E hoje nós temos medo de dizer isso na igreja. Porque a gente vê uma pessoa que separou e que está com outra pessoa e fala ela merece ser feliz porque ela era triste, Só que quando a gente vai ver, essa ideia de merecer ser feliz e de que era triste lá, é porque era triste, não é porque estava casado com aquela pessoa. É porque estava vivendo tudo que não tinha que viver. É porque não tinha consciência do que se era, nem do que é amor, se sabia. E aí a gente hoje quer o divórcio, a gente quer pastoral familiar para causas especiais. Não estou dizendo que não tem que ter. Mas a causa especial seria o seguinte aqui. Vamos reconciliar com a esposa? Vamos voltar para casa porque os seus filhos estão precisando do pai dentro de casa? A causa especial deveria ser essa. Vamos criar vergonha na cara, entender que eu nasci para amar, e amar é dar vida, amar é me entregar, amar é doação. Amor não é sentimento, amor não é pensar em mim, amor é me dar gratuitamente, amor é como Cristo fez. Ah não, mas eu não sou Cristo, eu sou um homem, mereço ser feliz. A felicidade que Deus tem para nós é na eternidade, é no céu. E o matrimônio é um sinal do que vamos viver no céu. Se eu perco o sinal, eu vou para outros lugares, eu estou também indo para o que eu quero viver no céu. Então é um retrocesso, O divórcio é um retrocesso, é voltar para antes de Cristo. Essa desordem toda, ela existia antes. Essa promiscuidade geral, essa sem vergonhice, existia antes. Se nós olharmos lá, os palácios romanos eram um antro de promiscuidade, de prostituição. Nós não estamos entrando, avançando, não. Nós estamos nos voltando àquilo que foi abolido para se reconstruir a dignidade da pessoa humana. O lar católico é um lugar onde se constrói a dignidade da pessoa humana. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Alguém fala assim, não, mas você não aceita o divórcio, você tem que evoluir. Não, meu filho, o divórcio é um retrocesso. A evolução foi quando Cristo trouxe, e Cristo faz uma evolução verdadeira, uma reforma verdadeira, para que voltemos àquilo que Deus pensou para o matrimônio. Um pensamento de Deus para o amor, de desconstrução do machismo. Porque se a gente for no mundo que a gente está, a gente escuta hoje falar de poliamor. Quer ferir mais dignidade do que poliamor? Do que eu posso amar mais de uma pessoa? Do que eu posso ter mais de um namorado, mais de uma namorada? Isso é o futuro? Futuro. Isso é a desgraça. Isso é a volta para a promiscuidade dos tempos antigos. Olha, e a gente achando que isso é o progressismo, não. A grande evolução do ser humano é o amor. E o amor é uma entrega. E esse amor tem que ter 4 características. Ele tem que ser livre, ele tem que ser total, ele tem que ser fiel e ele tem que ser fecundo. Isso é amor. Um amor que se entrega livremente, que ama livremente, que se dá livremente. Não é amor livre, né? Que se dá totalmente. Eu sou todo de alguém. Eu não sou só parte. Eu não sou só de vez em quando. Eu não sou só quando eu tenho vontade, eu sou todo. Eu sou fiel, o amor tem que ser livre, total, fiel mesmo. Fiel de não trair em nada, desde o pensamento às conversas.
fiel até a morte, fiel até onde precisar, até a última gota, até que me abandona. Ah, meu marido me largou e agora eu vou arrumar outro. Não, você tem que ser fiel. Nossa, mas que coisa mais triste. Não, não é triste, não. Triste é o que a gente tem permitido entrar nas nossas casas. O amor tem que ser fiel e fecundo, que dá a vida, que gera a vida. E não só a vida dos filhos que nascem, mas a vida no mundo. Nós construímos uma civilização maravilhosa, meus irmãos. Olha tantos avanços, tantas coisas, para retrocedermos agora, em nome de paixões, de desejos, de prazeres. Porque é isso que acontece. A gente vai atender um homem católico, da igreja, do SCC, da pastoral tal, do grupo de oração. Ah, eu não amo mais a minha esposa. Eu mereço ser feliz. Já suportei muita coisa. Aí esse vai embora. Aí pouco tempo depois a gente percebe que ele queria uma mulher diferente, que já tinha um caso. E encontra do outro lado a mesma coisa. Esses dias eu encontrei um casal, né? Claro, não vou dizer o nome, muito de igreja, e os dois se separaram. E um começou a acusar o outro de infidelidade, que eu deixei ele por isso, Quando vê todos os dois, já estavam distantes um do outro. Aí você vai dizer assim, Eduardo, então é melhor separar mesmo. É melhor deixar mesmo. Não, não é melhor não. O melhor é se converter. O melhor é reconhecer que está errado, que tá lá na lama, na lavagem e voltar para casa. Esse é o melhor. Perdoar e recomeçar. Isso é lar católico, isso é catolicidade. Perdão, renúncia, entrega, doação, isso é catolicidade. Essas outras autoajudas aí, essas terapias e psicologias baratas, isso não é católico. Isso não gera civilização do amor. Olha, a reforma que Cristo fez no casamento foi tão forte, que foi o grande impacto, o maior impacto que o cristianismo fez no mundo foi o matrimônio. Porque existia esse casamento. As grandes conversões aconteciam aí. No entanto, os primeiros cristãos eram mortos porque eles precisavam ser reconhecidos pelo amor. E era assim, vejam como eles se amam para matá-los, né? Aí a gente já imagina aquela cena de filme, eles andando tudo abraçadinhos que estão na rua. Você acha que eles eram loucos? Não. Mas sabe como que o soldado romano descobria que era um cristão pelo amor? Né? Porque a ordem era essa. Como é que eu vou reconhecer um cristão para me matar? Vejam como eles se amam. Sabe como é que eles reconheciam esse amor? Nas casas, nos lares. Chegava num lar, tinha um marido que respeitava a esposa. Tinha homens e mulheres que se olhavam diferente de todos os outros. Você imagine só, aquele homem olhava para aquela mulher com um olhar diferente de todas as outras pessoas, porque não se olhavam daquela forma. Os casamentos eram arranjados, as mulheres eram escravizadas, os maridos eram traídos. Tinham os eunucos, né? Não sei se você já leu, né? Os eunucos feitos pelos homens, que eram os servos, os escravos das propriedades dos grandes homens, que eles eram, mesmo que passado por cirurgia, né? Acapado, né? Entre aspas, dizendo o termo mais fácil de ser entendido, para que as mulheres não traíssem os maridos, ou seja, era uma bagunça a coisa. E aí, de repente, os soldados aí vão matar cristão. Onde que eu vou? Vou no lar que tem amor, que tem fidelidade, que tem companheirismo. Porque é isso que Cristo fez no coração. Cristo, quando entra no coração humano e semeia o amor, ele transformou. E as conversões aconteciam assim. Porque era uma amiga dizendo para a outra assim, mas você está tão feliz hoje, por que você está com essa cara boa? Minha filha, meu marido depois que encontrou Jesus, esse tal Jesus que estão falando aí, ele virou outra pessoa comigo. Ele me trata bem. Ele não me bate mais. E aí a outra fala, tomara que o meu encontro, que aí ele para de me bater, porque eu apanho todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Vocês estão entendendo? Era essa a dinâmica da coisa, era aí que a coisa acontecia, era aí que o lar se tornava católico.
E aí as conversões aconteciam porque a mulher começava a ser bem tratada pelo marido. O marido foi lá, encontrou com um apóstolo, encontrou com Paulo, encontrou com Pedro. E aí eles pregaram para ele o evangelho e ele falou, eu quero Cristo na minha vida. E quando ele aceita Cristo, ele reconhece que ele é de Cristo e ele começa a ver a doutrina que ele tem que amar o próximo. E ele chega em casa e olha para a mulher e fala, o próximo está aqui do meu lado, eu tenho que amá-la. E aquela mulher começava a experimentar, a vivenciar o amor verdadeiro. E aí, meus amigos, todas as casas, todos os lares, todos os vizinhos, parentes começavam a ver aquilo e falavam, meu Deus, o que está acontecendo? E é mais ou menos assim hoje. Tem um casal dando certo. E aí a civilização do amor acontece, porque eu olho para aquele casal e falo, tem um casal dando certo, eles estão casados há 20 e tantos anos, eles são amigos, eles se amam, eles se gostam. Aí eu começo a falar, é o meu sonho. E os olhos das pessoas brilham, meus irmãos, pela verdade. Os nossos olhos brilham pela verdade. Quando a gente vê lá uma família, todo mundo reclama de gente que tem muito filho. Mas Deus nos mandou casarmos para ter filhos. Né? Livre, total, fiel e fecundo. Prometemos no altar um amor generoso em relação aos filhos. Né? Promete receber com generosidade os filhos. Todo mundo fala, filho é difícil demais, filho, nossa, filho. Mas quando a gente olha aquela família com 7, com 8, aquele tanto de criança, fala, que lindo. É ou não é? Enche os olhos, porque é um lar católico, aberto à vida. É um lar católico aberto à vida. Vocês estão me entendendo? O que foi acontecendo? Nós estamos retornando, infelizmente, ao lar antes do cristianismo. Mas Cristo faz uma reforma no matrimônio para mostrar para nós o que é o amor de verdade. E aí o cristianismo cresceu muito nos primeiros séculos. Muito, 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 muito devido a esse testemunho de revolução. Acho que não pode usar essa palavra, porque ela é péssima, né? Reforma. Mas de uma transformação, de uma conversão no matrimônio, no casamento. Elevando aquela união a um sinal de Deus. Dando seriedade às relações. E a gente acha que isso é coisa do passado. Não, isso é coisa que precisamos viver hoje. Porque a base da sociedade é a família. É a base. A base de tudo. A instituição mais importante de uma sociedade é a família. E a mais atacada. Falei do divórcio. Aí eu falo da contracepção. Não podemos ter filhos. Filhos é caro, filhos é difícil. E aí a gente vê as bases, que o filho é base. Né? O filho é o sustento da velhice, o amparo na velhice. O filho é aquela bênção necessária em diversos momentos. Mas a gente não quer ele mais. Não, só 1, 2. Não, 2 está ótimo. Aí entrou a contracepção, isso tornou normal. Gente, mas vocês estão no... Minha avó que teve 10 filhos. E como é que foi a família da sua avó e como é que é a sua? Será que sua avó não era mais feliz, mais realizada? Essa ideia de que filho é caro, de que filho dá trabalho. Filho dá trabalho? Dá. Filho é caro? Depende. Depende do que eu quero dar para ele. Se eu quiser dar tudo, é caro. Agora, se eu quiser dar aquilo que ele precisa para viver bem, eu consigo. Consigo ter muitos filhos. E aí a gente fala que é católico, mas a gente usa anticoncepcional. Mas a gente põe DIU. E aí anticoncepcional e DIU a gente não tem nem noção, mas a gente comete até aborto, porque todos os dois, em alguns casos, podem ser abortivos. Aí a gente faz vasectomia, ligadura das trompas, mas é um lar católico. E aí meu casamento não dá certo, aí minha esposa e eu não combinamos mais. Por quê? Porque a gente começa a pensar mais em si mesmo, o egoísmo entra e o amor sai. Amor é entrega, amor é doação. Egoísta não tem amor. Mas é loucura ter muitos filhos. Loucura. Loucura é eu deixar minha esposa com os filhos e arrumar outra. Isso é loucura. Isso é loucura de verdade. Loucura é olhar para aquilo que eu construí, que é a minha família, e imaginar que aquilo está em segundo plano, que eu estou em primeiro plano. Isso é loucura. Os filhos não são loucura, os filhos são bênçãos. E olha, quando a gente fala
da civilização do amor, a gente está falando de estar aberto à vida. Porque quando eu me fecho à vida, eu estou construindo a civilização do egoísmo. E olha, as consequências são drásticas. Eu fiz a comparação aqui de culturas não cristãs, onde a mulher tem que dividir a mesma casa com outras mulheres, o marido pode ter várias. Onde a mulher, por exemplo, não pode usar certos tipos de vestimentas, não pode ir em todos os lugares, onde o homem pode fazer e ser o que ele quer. Onde a mulher, se trair, pode ser morta, e o homem pode traí-lo o tanto que quiser. Eu estou falando dessa cultura, desse lar não católico, não cristão, e um lar que tem 7, 8 filhos. Quando tem várias mulheres, ainda passa de 10. O mesmo lar. E esse lar vai crescendo, vai entrando, vai mudando, vai chegando na sociedade como um todo. E aquele lar que testemunharia Jesus Cristo, que testemunharia o amor ao próximo, que eleva a dignidade do ser humano, tem 1, 2. Que civilização nós vamos construir nessa matemática? Aí já é uma questão matemática. Que civilização nós vamos construir? Onde um que fere dignidade de pessoas tem muitos, e onde outro que deveria promover a dignidade não tem nada. Que tipo de civilização vamos construir? Esse é um ponto. O outro ponto para construirmos uma civilização verdadeira. Hoje nós temos um número muito grande de idosos. Hoje as pessoas vivem mais tempo, né? Morrem mais velhas. Você escuta uma pessoa, fulano morreu quantos anos? 70, não, morreu novo. Há algumas décadas atrás, morrer com 70 anos não era morrer novo, era morrer já idoso. Onde tivemos que mudar, inclusive, a lei da Previdência, onde tivemos que avançar com a idade da aposentadoria, porque as pessoas vivem mais. Só que viver mais precisa de mais cuidado, mais amparo, mais sustento. E aí eu pergunto para você, como? Se eu não tenho filho, quem vai cuidar de mim na minha velhice? Acho que não vamos ter asilo suficiente. E a gente está falando de civilização do amor. E olha, que eu cuido, junto com a minha comunidade, de um lar de idosos. É um lugar onde a gente ama, mas não se compara ao seio amoroso de uma casa, de uma família. Mas a gente está falando de civilização do amor, onde nós vamos institucionalizar os nossos velhos, onde nós vamos matar as nossas crianças no aborto. E estamos falando de civilização do amor. Mas o amor é outra coisa. Não, o amor não é outra coisa, não. O amor é entrega, é doação. E essa civilização do amor só pode ser construída a partir de famílias que verdadeiramente querem ser família. Querem construir família. E construir sobre a base e o sustento da revelação cristã, do cristianismo, de Jesus. Que nos pede muito mais do que nos apaixonarmos por alguém, mas nos pede para morrermos para nós mesmos e darmos a vida pelo outro. Tanto o nosso cônjuge quanto os nossos filhos. Que nos pede um amor livre, porque lá no matrimônio a gente diz é de livre, espontânea vontade que eu estou fazendo isso aqui. Ninguém está me obrigando. Eu não estou fazendo aqui porque eu sou obrigado. Não, eu estou aqui livremente. E aí depois livremente eu não quero mais. Não, se eu tomei uma decisão, eu não posso voltar atrás. Nós precisamos pôr ponto final nas nossas decisões. Eu tomei uma decisão livre e eu preciso pôr um ponto final. E é de livre vontade que eu estou aqui. Onde eu prometo que é por toda a minha vida, não é só por um tempo. Ah, mas vai ter problema, mas é na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Toda a minha vida, toda, ou melhor, toda a nossa, né? Porque pode ser, o outro pode morrer primeiro. Mas é enquanto ele estiver vivo, enquanto eu estou, eu tenho que estar aqui. Eu prometi, eu me comprometi. Eu não falei, mais ou menos, não. Tem que enterrar, diz o padre Zé Augusto da Canção Nova. Eu preciso ir até o fim, até o enterro do meu cônjuge ou do meu. Fiel. Uma fidelidade que não é só a fidelidade física, de não beijar outra mulher, de não ir para a cama com outro homem. Não. A fidelidade dos meus pensamentos, das minhas fantasias, das minhas conversas, dos meus acessos a redes sociais, a pornografias e tudo mais. Esse é o amor que Cristo disse. E o amor fecundo, que gera vida, aberto à vida. Esse é o amor que Cristo quis. E o amor que Ele testemunhou por nós na cruz.
Pois se nós olharmos para a cruz, e ali está o grande símbolo do amor, ali está a receita do amor, ali está o que é o amor. A entrega de um homem que se entregou livremente na cruz, totalmente, fielmente e fecundamente, pois ele se deu livremente. Não sou eu não são eles que estão me prendendo, mas eu que me entrego. Onde ele deu totalmente até a última gota de sangue. Onde ele foi fiel ao ponto de dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi fiel até o fim. E onde ali na cruz nasce a igreja do peito aberto, com a sua fecundidade. Esse é o amor que Cristo nos ensina. Olhar para a cruz, olhar para aquilo que Cristo fez e a partir dele construir o meu amor. Nossa, coitado de mim, coitado nada. Porque quanto mais eu me entrego a esse amor, quanto mais eu estou disposto a amar assim, mais eu sou envolvido. Tem muita gente que se perde no caminho, que se frustra, que quer desistir, porque já lá atrás deixou entrar o egoísmo, pensar em si mesmo, que esqueceu que amar é dar a vida, que se entregar. E essa é a base da sociedade. Se os casais começarem a entender isso vai se tornando algo que vai contaminando a todos. E aí nós vamos ter uma sociedade bem diferente. Se a gente olhar para a violência, para a drogadição, para toda a maldade, corrupção que está aí presente, nós percebemos que por trás de tudo isso está uma desestrutura familiar muito grande. De pessoas que são infiéis, por isso são corruptas. De pessoas que não amam a Cristo e não se deixam amar por Ele. Ali, dentro dessa instância toda, está toda uma perdição. E por fim, para terminar, não quero estender muito, até porque acompanhar vídeo muito extenso não é fácil. A última coisa que eu quero dizer do lar católico, promotor da civilização do amor, é que o lar católico precisa ser vivido aqui como um sinal do lar eterno que vamos viver no céu, do lar celeste. Cristo vai se casar conosco na eternidade. E nós, enquanto homens e mulheres casados aqui, somos um sinal do que vamos viver com Cristo lá, na eternidade. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, que já tem o seu lar, ou que vai formar o seu lar, entenda que ele é um sinal do céu. E sinal de céu é luz e transformação para toda uma sociedade. Pois nós somos a base, as famílias são a base dessa sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se não vai bem, nada vai bem. Deus abençoe você, uma alegria muito grande. Eu agradeço a toda a comunidade de operários da MES pela oportunidade. Se Deus quiser, a gente possa se encontrar mais vezes, né, para partilharmos mais. Se você quiser entrar em contato conosco, eu sou membro da comunidade Missão Maria de Nazaré de Divinópolis. Só você acessar lá no nosso Instagram, Missão MN, ou no Facebook, Missão Maria de Nazaré, e entrar em contato por lá mesmo. Você consegue meios para falar conosco, quem sabe partilhar um pouco do que foi essa experiência nossa nesse ensino aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe.